Esse vídeo não vai ter edição trabalhada, não vai ter muito roteiro, é simplesmente um vídeo que não consegui deixar de fazer mesmo, porque é algo muito injusto, é muito injusto o que estão fazendo com o Marcelo Beckler e o Thiago Leifert, e não é como se fosse algo novo, né? Isso sempre acontece, já faz muitos anos que o Chorometer é reconhecido como uma rede zoada, que promove assassinatos de reputação. A gente vê isso acontecendo toda hora, com pessoas dos mais variados nichos, mas esse é o primeiro em grande escala que eu acompanho aqui na comunidade do futebol. Eu fiz uma postagem na aba comunidade aqui do canal ontem e não deu pra ficar só nisso, porque é preciso deixar clara a posição do canal nesse caso e se levantar contra uma injustiça tremenda que estão fazendo contra um profissional que fez um ótimo trabalho, que eu acompanho e tá dentro do universo aqui do Trave a Trave, não é? De várias formas possíveis. Então, cara, eu não tenho nada a ganhar falando sobre isso aqui, entrando em uma polêmica, pelo contrário, né? Nesse sábado, dia 2 de novembro, eu vou lançar o primeiro documentário de Trave a Trave e eu poderia ficar quietinho e só focar no lançamento, em divulgar para mais pessoas ali, mas não tem como. Porque o que aconteceu, só para dar um contexto para quem ainda não viu, foi o seguinte: o Marcelo Beckler foi chamado para participar do De Placa, um programa com os jornalistas da TNT que acontece diariamente, e basicamente eles estavam falando sobre o Vini e a injustiça que foi ele não ter vencido a Bola de Ouro. Só que aí, em determinado momento, a apresentadora do programa chama o Marcelo para participar e pergunta a ele como estava a visão local da galera em relação ao Vinícius não ter vencido o prêmio. E ele, como correspondente que acompanhou a repercussão e acompanha o futebol não só de Barcelona, mas da Espanha, respondeu que na visão dos espanhóis, que o Vinícius Júnior não tem uma postura esportiva exemplar e toda a sua participação que se seguiu e as informações e opiniões que ele passava eram baseadas nessa premissa. Nesse fato, né, que na Espanha, para o povo de lá, o Vinícius não tem uma postura esportiva exemplar. Sim, ele só falou isso e todo mundo no chat começou a olhar estranho, a insultar o Beckler, e os integrantes do programa também já nitidamente começaram a se ajeitar na cadeira, olhar estranho e claramente ficaram desconfortáveis com aquela situação. Gerou toda a repercussão depois que eu vou mostrar também já já. Mas foi isso, esse foi o motivo de cancelar um jornalista, de assassinar a reputação do cara, e inclusive no início da sua fala, o Marcelo Beckler disse com todas as letras que não compactuava com essa opinião geral muitas vezes, mas é o sentimento e a repercussão o que se tem por lá. Ele falou isso, cara. O cara simplesmente fez o que ele estava ali pra fazer. A apresentadora perguntou a visão local, ele falou, e por isso ele virou um passador de pano pra crimes que o Vinícius sofre. Sim, ele virou um meme, ele virou um mer, né, por falar isso. Ele virou um ista, simplesmente por dar uma opinião que não teve sequer uma brecha pra ser levada pra esse lado. E a Tainá, a apresentadora ali, né, enquanto ele falava, se contorcia na cadeira, cara. Assim, foi constrangedora a postura dela. Ela começou a falar que o Vinícius não era provocador antes e só passou a ser por conta do que vem sofrendo. Ela começou ali a levar a discussão apenas para o lado criminoso da coisa, né, se é que você me entende, dando a entender que o Vinícius Júnior não ganhou o prêmio exclusivamente pela cor da pele dele. E quando o Beckler fala que não concorda com isso e começa a apresentar sua visão, ela fica enfurecida. Ela claramente fica com raiva por ele não ter endossado o discurso que ela queria. Ela não queria que o Beckler passasse a visão da Espanha. Não era isso que ela queria de verdade. Que ele mostrasse uma opinião embasada em alguma outra lógica ali, outro viés, né? Não. Ela queria que ele simplesmente falasse o que todos estavam repetindo ali, o que ela queria ouvir. Basicamente foi isso, e você pode assistir e perceber por conta própria que foi exatamente assim. A participação do Beckler começa no minuto 41 e 55 e termina com 1 hora e 25 segundos de programa. Eu tô deixando aí na tela a minutagem e a thumb do programa e basta você procurar lá, assistir esse trecho e ver essa postura constrangedora dela por si mesmo. E que qualquer um que não esteja totalmente dominado por um extremismo que se criou em relação a esse tema consegue ver. Mas o principal dessa questão, que ninguém ali dos participantes conseguiu entender e que o Beckler também falou, não é como se ele tivesse deixado implícito nem nada, ele literalmente falou que existem vertentes diferentes na provocação, certo? O Beckler claramente estava falando sobre a provocação de campo e que o Vinícius é mal visto por conta disso, assim como outros também, e ele dá o exemplo do Gavi ali. E aí um amontoado de gente com limitação cognitiva começou a falar: nossa, o Beckler tá comparando o ismo que o Vini sofre com a perseguição do Gavi por fazer um 4 com a mão. Nossa, que falsa equivalência. E sim, quem disse ou entendeu isso tem uma limitação cognitiva, porque obviamente, assim, claramente não foi isso que ele quis dizer. Tem que se esforçar muito pra entender dessa maneira, cara. Em nenhum momento ele comentou sobre as provocações que o Vini faz depois de um ato ista que ele sofreu ali, né? O Beckler estava se referindo às provocações normais de jogo. Chegar mais forte numa dividida, olhar pro cara debochando e falar alguma coisa ali, coisas assim, sabe? Era óbvio que ele se referiu a esses episódios
episódios e não comparou o Gavi fazer um 4 com a mão com o Vinícius responder um crime. Ele não falou isso, pelo amor de Deus. Ele falou que são duas vertentes diferentes na análise, que são coisas separadas. E sim, o Vinícius é provocador, ele é agressivo muitas vezes, tanto com os adversários como com os árbitros, e isso parte dele, não é uma resposta a nada, assim. Muitas vezes é ele quem começa a intriga. Isso tem que ser dito sim, e é algo que atrapalha a visão que os outros têm dele. E isso não tem nenhuma relação com cor de pele, cara, porque existem inúmeros exemplos de jogadores que são assim, têm postura parecida, das mais variadas etnias possíveis e são odiados, são mal vistos pelo grande público. Mas parece que o Vinícius é um santo, não é? Ele não é o jogador de futebol, ele é um santo, que não pode receber crítica a nenhuma conduta que ele tenha. Parece que atualmente nada relacionado ao Vini Júnior pode ser criticado ou simplesmente apontado se não é ismo. Ela falou ali que ele só passou a ter essa postura depois de começar a passar por esses episódios, o que também não é verdade, né? Ele pode sim ter intensificado essa postura por conta disso, mas não é que ele começou por conta disso. E assim, eu comento mais especificamente disso no vídeo Todo Mundo Odeia o Vini, que tá aí no card, você pode conferir também, mas ele sempre sofreu ismo e sempre foi provocador, mas existe sim um momento ali que foi crucial para o Vini mudar essa postura dele. No primeiro título de Champions, quando ele ainda não era o protagonista e sim o Benzema, ele provocava, mas não era tão agressivo assim, não buscava briga o tempo todo. Agora isso acontece direto, ele tá sempre no meio de uma confusão no campo, e você pode não achar que isso é ruim, que faz parte da personalidade dele, do futebol raiz, e achar também que isso não deveria ser considerado numa premiação, e eu também não acho, eu concordo com isso. O ideal, na minha visão, é o prêmio de melhor do mundo ser entregue tendo como único critério o que o cara fez dentro de campo, o que ele fez com a bola ali, não é? Fair play e personalidade não deveriam contar, mas contou, e o Beckler simplesmente deu essa informação. Ele não disse que era a opinião dele, ele simplesmente disse que o Vinícius é visto com maus olhos por essa conduta, e foi insultado de todas as formas por isso. Cara, é inacreditável. Muita gente apareceu falando que o Dibu Martínez ganhou o prêmio mesmo sendo provocador, e cara, isso é tão fácil de rebater, assim, qual é a provocação que o Dibu Martínez faz? Assim, qual? É ficar se mexendo e falando com o atacante na hora do pênalti? É isso que vocês estão comparando? Cara, é uma comemoração jocosa ali, que eu acho patética também, bem infantil, né? Mas é isso. A provocação do Vinícius é partir pra cima do adversário gritando com ele, xingando, apontando o dedo na cara, empurrando. Com os árbitros, a mesma coisa, xingando, esbravejando. Cara, assim, será que isso tem alguma equivalência? A provocação do Dibu Martínez e do Vinícius Júnior é igual? Assim, é equivalente você usar catimba pra desestabilizar um atacante e você partir pra cima de jogadores e árbitros gritando e xingando? Cara, não é muito difícil imaginar qual desses dois jogadores vai atrair mais holofotes negativos, e é isso. Não tem nenhum sentido comparar a provocação, entre aspas, do Dibu Martínez com a provocação do Vini Júnior. Não tem a mesma natureza essas duas provocações, não é? Não tem que ser analisado com a mesma régua, e não tem o mesmo impacto. E já falando sobre isso, o VSR afirmou que o Cristiano Ronaldo nunca perdeu votos por ser provocador, que o Piqué nunca ficou de fora da seleção da temporada por isso, que também tem foto do Rodri esganando o jogador do Liverpool, e todo mundo achou isso o máximo. Olha a resposta que ele deu, lavou a nossa alma, acabou com o Beckler, foi a mijada do VSR, né, como você tá vendo os comentários aí. E não, cara, só não, o VSR estava emocionado, claramente emocionado, foi incoerente e não tem base alguma pra afirmar o que afirmou, simples assim. Primeiro que o Rodri não é um jogador sistematicamente agressivo e provocativo. É claro que você vai encontrar lances em que ele teve essa postura, assim como qualquer outro jogador no mundo, não é? Porque ninguém é santo, acredite. O Rodri não é santo, mas o Vinícius Júnior também não é, meu amigo. Mas assim, não é algo rotineiro. A maioria dos jogos, o Rodri passa desapercebido nessas questões. O Vinícius é praticamente todos os jogos. A maioria, pelo menos dos jogos, ele está nessas confusões. Então isso já anula essa ideia de que o Rodri é tão provocador quanto ele. Não, não é. Mas o principal é que ele basicamente disse que o Cristiano nunca perdeu pontos por ser provocador ou por ter uma postura mais diferente e que pode parecer arrogante, vamos colocar assim, né? E isso é absolutamente falso. Assim, tem provas concretas do contrário, mas nem precisaria ter. A lógica já vai contra isso. Porque vamos lá, o Beckler na sequência rebate o VSR dizendo que sim, o Cristiano sempre foi mal visto por isso e que inclusive as pessoas justificavam gostar mais do Messi por conta dessas condutas do Cristiano, e isso é um fato. Você provavelmente já viu alguém próximo a você falando isso, chamando o Cristiano de arrogante, e basicamente todos os haters dele têm essa motivação. Tem a inveja do cara ali também, mas tem a influência dessa postura que ele sempre teve. Então é óbvio que isso já prejudicou o Cristiano, não só com o povão, né, mas também com a galera engravatada da FIFA e de outras entidades. Cara, é simplesmente ingenuidade e desinformação você falar que isso não acontece, que isso nunca aconteceu. Assim, eu acho que o VSR esqueceu desse episódio aí que tá na sua tela. Dá uma olhadinha aí pra gente. O presidente da FIFA debochando do Cristiano e dizendo que prefere o Messi. E qual foi uma das justificativas
justificativas pra ele dizer que prefere o Messi é porque ele era um bom garoto. Sim, ele disse a seguinte aspa: Messi é o bom garoto que todo pai e toda mãe gostaria de ter em casa. Cristiano parece um comandante num campo de batalha. Fecha aspas. Ele ainda chegou a dizer coisas como: um gasta mais tempo no cabeleireiro que o outro. Então assim, cara, o presidente da FIFA, a entidade máxima do futebol, claramente não gostava do Cristiano Ronaldo por conta da conduta dele. Ele deixou isso explícito, ele literalmente falou essas palavras. O Messi é melhor que o Cristiano e é melhor votado que ele por ser um bom garoto. É isso. Ele não gostava do Cristiano por conta do seu estilo provocador. E é óbvio que o Cristiano Ronaldo perdeu muitos votos por isso, que ele era mal visto e isso influenciou muito em suas premiações. É óbvio que sim, cara. Você tem o presidente da FIFA falando isso. Imagina outros jornalistas e pessoas que estavam nesse meio também de votações, não é? Inclusive, a gente tem um exemplo bem claro pra isso, que foi o Modric em 2018. Tudo bem, você pode achar que o Griezmann merecia mais, mas o Cristiano Ronaldo é o que a maioria entende como aquele que deveria vencer a Bola de Ouro em 2018. Só que ele não ganhou. E assim, o Messi, em todas as temporadas que ele jogou como o melhor do mundo, ele recebeu o prêmio. Não teve uma temporada que o Messi amassou e não ganhou, não é? Isso nunca aconteceu. Já o Cristiano tem esse exemplo de 2018. Será que se fosse o Messi com os mesmos números e as conquistas do Cristiano, ele teria perdido a Bola de Ouro para o Modric? Assim, em nenhum momento isso aconteceu na vida do Messi. Sempre que esteve de fato na disputa, ele ganhou. Contra o Leva em 2021, contra o Haaland em 2023. Você acha que contra o Modric ele teria perdido? Pra mim, parece ser bem óbvio que não, mas o Cristiano perdeu. E não tem como a gente afirmar que foi por conta do seu estilo, que foi de fato porque as pessoas não gostavam dele. Porque não tem nenhuma fala comprovando lá de alguém, né? Mas é um baita indicativo e é bem parecido com o caso desse ano. Um cara que não tinha números pra ser melhor do mundo, não era cotado para o prêmio até o final, até a competição de seleções ali e acabou ganhando. Simplesmente porque o favorito, Cristiano lá e Vini aqui, não estavam tão desgarrados assim deles. E eles cometeram o crime por isso. Ah, mas o Cristiano ganhou 5 bolas de ouro, ele não foi prejudicado. Cara, isso não tem nada a ver, nenhuma relação. Ele ganhou porque era inevitável. Não existia essa brecha que existiu em 2018, por exemplo. Ele ganhar em um ano não significa que não tenha tido influência negativa em outros anos. E ainda tem outros casos de jogadores que fizeram boas temporadas e não foram recompensados nessas premiações. O máximo que o Bruno Fernandes conseguiu foi a 21ª posição em 2021. E ele jogou muito aquela temporada. O Bruno Fernandes, que é um cara mal visto também por provocações e reclamações excessivas. O Ibrahimovic conseguiu, no máximo, um 4º lugar, e ele sempre foi mal visto pela sua postura. Ele deu uma entrevista sobre esse assunto, dizendo que eles querem o senhor perfeito para conquistar os prêmios, deixando claro que ele foi sim prejudicado nas votações por não ter essa postura, não querer ser o senhor perfeito. O Neymar é um jogador controverso e também já teve algumas posições polêmicas ali, então não, cara. O Vinícius Júnior não foi o primeiro jogador na história a ser mal visto por ter um perfil provocador, isso não é uma desculpa, assim, você pode não achar ideal, mas é uma coisa que faz sentido. Ele não é o primeiro a atrair hate por ter algumas atitudes que os caras não gostam dentro de campo, isso acontece há muito tempo. Inclusive, o que é isso aqui? Será que vocês já esqueceram? Assim, em 2021, o favorito a ganhar como melhor goleiro era o Donnarumma, e quem ganhou foi o Mendy. Cara, como assim? Eu não sei se eu tô vendo direito, mas como que o Mendy ganhou esse prêmio, sendo que ele nem era o favorito? Não era mais fácil os caras simplesmente votarem e darem o prêmio ao Donnarumma, que era assim o favorito, se eles não gostassem de alguma característica ali do Mendy, que supostamente pra muita gente aí eles não gostam e tem preconceito com isso? Que estranho, e tudo bem que era o FIFA The Best e não a Bola de Ouro, né? Mas esse mesmo FIFA The Best deixou o Vinícius fora do top 10 da temporada, o que é um absurdo. Sim, é um absurdo. Mas será que o motivo foi o que o brasileiro tá considerando mesmo, né? Ainda que 2 anos antes eles tenham premiado Mendy e repetindo, quando ele nem era favorito ao prêmio, com o Donnarumma tendo conquistado a Euro. Assim, cara, parece que era bem pertinente sim a fala do Beckler, e agora eu tô deixando aí na tela como a maioria das pessoas trataram ele. Sim, não é minoria, é a maioria que escrachou o Beckler, isso lá no X, né? Porque aqui no YouTube, pelo menos, quando eu fiz a postagem, apareceu muita gente defendendo ele e falando o óbvio, falando que foi um absurdo isso que fizeram, mas tá aí pra você dar uma olhada. Sem exagero algum, a cada 20 comentários humilhando, xingando, desrespeitando o Beckler, tinha um como esse da Bruna aí, ou o Kylianzinho, né? Defendendo ele e falando o óbvio. Ele só fez jornalismo. O cara sofreu todos esses xingamentos, teve crimes atribuídos a ele simplesmente por fazer seu trabalho, por dar uma opinião que eles não queriam ouvir. Ainda que fosse uma opinião sensata e embasada na realidade. A postura patética da Tainá Espinosa foi incrível pra essa galera aí. Eles adoraram isso, mas pode ter certeza que
pra muita gente que acompanha o de placa foi constrangedora e antiprofissional. E tem muita gente mais velha que acompanha o de placa, que tem uma consciência um pouco maior que esses seres desprezíveis aí e que consomem o programa pelas boas análises que eles fazem, por apresentarem as notícias com os debates ali. E com certeza essa galera, ela tá afastando dali e só tá cultivando esse tipo de pessoa aí. E o pior disso tudo é ver que até esse momento, que eu tô gravando esse vídeo, ninguém falou nada a respeito, não fizeram uma postagem falando diretamente dessa injustiça. Tô falando dos companheiros de trabalho dele, né? Eu não sei há quanto tempo o Beckler excluiu o perfil no Twitter dele, nem sequer sei se ele tá sendo impactado com todos esses comentários, já que ele não tem o perfil, né? Mas em algum nível ele deve ter sido sim impactado, seja numa DM, nos comentários dos vídeos, enfim. Com certeza, sabendo disso ele tá, e por isso eu não entendo os caras não falarem nada a respeito. A única postagem que eu encontrei foi essa aqui da Clara, e que nem é citado o nome dele. Provavelmente é por conta disso, né? Por conta desse episódio, mas ele nem é citado. Aí tem mais um comentário ali embaixo, olha, que diz o seguinte: o ódio dá like, e tem gente que paga as contas dessa maneira. 95% do Twitter é isso aí. E é verdade, eu acho que essa porcentagem aí pode estar correta mesmo, mas dando uma olhada aqui, eu achei outra coisa muito interessante, assim, um tweet de uma página que cobre o Manchester City e tem a resposta ali embaixo, olha, que assim, é bem estranha pra dizer o mínimo, né? Assim, essa postagem pegou um hate tremendo também, essa do Manchester City, né? Você tá vendo aí e não tem nada demais, ele listou coisas que admira no Rodri e ponto. Assim, não tem motivo pra cancelar a página, é simplesmente porque ela foi contrária ao Vini ganhando mesmo. E assim, tá escrito ali, ó, esse é um dos tweets mais bizarros da história dessa rede social. Sim, esse tweet aí, que não teve nada demais, nada de errado, nenhuma ofensa a ninguém, nenhum crime atribuído a ninguém. Assim, o tweet completamente normal, foi um dos mais bizarros da história dessa rede social. Mas esse aqui, por exemplo, humilhando um companheiro de trabalho a troco de nada, não foi, né? Eu acho que não foi. Pelo menos não foi a ponto de alguém fazer uma postagem ou um tweet falando que foi um dos mais bizarros, né? Enfim, é bom demais isso, cara. Essa coerência, essa não hipocrisia é muito bom. É bom demais. Realmente, 95% do Twitter só espalha ódio pra ganhar like mesmo. A ponto de nem a pessoa que escreve isso estar dentro dos outros 5%. Assim, é incrível. Leão pra cancelar página menor que está em ascensão, participar de um cancelamento descabido só porque o cara apoiou a premiação de um jogador do time que ele gosta, mas gatinho na hora de se posicionar sobre retalhamento de um companheiro de equipe. Brutal, cara, brutal. Você ver que a página tá levando hate, endossar isso, achando que tem um motivo plausível, que tá lutando por uma causa nobre, e ainda concordar em endossar que o cara da página, né, é um otário e não dá pra levar a sério simplesmente porque ele deu uma opinião sem ofender ninguém, isso ao mesmo tempo em que tenta pagar de superior, dizendo que a maioria das pessoas utiliza ódio e cancela os outros. Eu não aguento, cara. Vamos seguir pra fechar o que de fato é importante aqui, porque o Thiago Leifert passou pelo mesmo processo, você tá vendo aí também, ele simplesmente falou que na visão dele, o Vini deveria ter ido ao prêmio. Sim, ele só falou isso. Os dois, Thiago e Marcelo, concordam com a maioria dessa galera no foco principal da questão. Eles concordam que foi injusto o Vini não ter vencido. Eles acham que o Vini merecia ganhar a bola de ouro, mas por um deslizezinho ali, por uma desviada específica do caminho que essas pessoas definiram como o único correto, os dois são escrachados. Eles não podem ter uma visão diferente em nada. Nenhuma postura que foi tomada pode ser criticada ou sequer apontada com um outro caminho ali que poderia ter sido tomado. Não, eles têm que ter a visão 100% igual a que a maioria está tendo, senão eles são criminosos, né? Claramente é isso, é óbvio que eles apoiam o crime de ismo. Se eles simplesmente acham que o Vini deveria ter ido na premiação, é óbvio que eles são istas, né? Não tem coisa mais lógica que isso. Essa é a comunidade do futebol e a forma com que as pessoas estão convivendo no geral. E bem, tá aqui a minha visão sobre o assunto, uma injustiça sem tamanho com os dois. Discordar é normal, claro que é. Eu mesmo já discordei de ideias sobre algo no futebol que os dois defenderam, né? Eles já estiveram presentes aqui como objetos de discussão, né? Como falas deles que foram usados em outros vídeos, falas relacionadas ao futebol ali, mas assim, não concordar é diferente de humilhar e escrachar dessa forma, ou simplesmente endossar um cancelamento dos caras. Quem faz isso e não conseguiu perceber até agora o quanto foi patético e exagerado, tá cometendo uma injustiça e tá correndo risco, né? Porque atribuir crimes a alguém que claramente não cometeu também é um crime. Pode ser que os dois não façam nada, né? Mas uma hora, você que faz isso vai trombar com alguém que vai fazer alguma coisa contra você a respeito disso, né? E aí não vai adiantar chorar nem no X e nem em lugar nenhum. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você mande um comentário positivo lá pro Beckler, que deu uma moral pra ele depois desse acontecido, pra gente mostrar que ele fez um bom trabalho sim e não fez nada de errado. Nesse sábado, dia 2 de novembro, tem a estreia do nosso documentário sobre o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, então já ativa o sino pra não perder e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.